Meus amigos, muito boa noite, muito bom dia. Como primeiro passo no nosso tema desta noite, queremos dar um grande abraço a todos e que todos nós, aonde estejamos confiantes, firmes na atual trajetória do nosso planeta. O tema que nós iremos tratar nesta oportunidade está ligado diretamente ao momento em que nós estamos passando. Foi um tema solicitado por um de vocês em que a gente fizesse alguma explanação, alguma explicação, alguns comentários relativos ao coronavírus sob a ótica espiritual. É o que vamos fazer, destacando em particular o que nós poderíamos, ou podemos, ou devemos adquirir em aprendizado em função do momento em que nós estamos passando. E o primeiro ponto é nós entendermos o contexto em que esta epidemia está ocorrendo dentro, certo, de uma visão mais ampla em termos de evolução do planeta. E quem nos vai dar o pontapé inicial, como está na tela de vocês, aliás, para aqueles que estejam vendo em celular, nós recomendamos que possam colocá-lo na horizontal, porque a nossa ideia não é apenas que vocês nos ouçam, mas é que também vejam as telas, porque elas vão servir de instrumento para que as nossas palavras se façam de forma mais clara e efetiva. Então, o primeiro ponto é trazido para o nosso semana exatamente ligando essa questão das pandemias, das epidemias, dos flagelos, em sentido geral, à época que nós estamos trabalhando. E ele coloca logo no início uma frase que é muito conhecida de nós espíritas, que é a questão de afirmar que o planeta está passando por uma época de transição. Normalmente se associa-se época de transição com a outra expressão muito comum, que é a nova era. Ou seja, ao mesmo tempo em que nós estamos numa transição, nós estamos iniciando uma nova era. E nós precisamos entender exatamente o sentido que está por trás e o que significa isso e onde que entra o coronavírus, ou esta pandemia que nós estamos trabalhando. Em termos simples, certo? Todos os planetas, inclusive a Terra, ela passa por momentos dentro da escala de evolução dela, por graduações, por gradações, por evoluções. E, atualmente, a Terra está passando como de uma escola primária para uma escola secundária. Isso vai ter impacto da mesma forma como numa escola física, um impacto nos alunos que estão frequentando a escola e na própria escola, no sentido físico dela, nas modificações, adaptações, melhorias que uma escola deverá ter em função de estar passando por essa evolução, por essa melhoria de escala entre uma situação primária e uma situação secundária. Então, esta passagem, certo, é que nós estamos dizendo como transição. A questão é entendermos quais são os impactos que esta transição está trazendo para essa escola ou para nós, no sentido geral. Nós vamos sintetizar em 3 áreas esses impactos. Numa dessas áreas entra a questão das epidemias, das pandemias, certo? E é exatamente dentro desses pontos é que nós vamos entender melhor, certo, o acontecimento, esses momentos que nós estamos passando,
que é exatamente esta próxima tela que nós estamos apresentando. Observem, certo, que o título da mensagem, que nós tiramos um parágrafo que está na tela de vocês, que é do nosso amigo Emmanuel, como já referimos, chama-se a dupla transição, dupla renovação. Há uma razão específica de por que ele colocou uma dupla renovação. E nós vamos entender à frente. Observem a tela. Nós dividimos esse mundo em transição, essa fase de transição, esta era de transição, em três grandes impactos. Impactos físicos, que nós denominamos físicos ou materiais, impactos sociais e impactos espirituais. Os impactos materiais são aqueles que nós efetivamente registramos, certo? Digamos, de forma física, que são os terremotos, maremotos, tsunamis, os fenômenos meteorológicos, como aquecimento global e outros. E entra aí também os desastres coletivos de avião, de navio, de trem, certo? E, em particular, o flagelo, que são as pandemias ou as epidemias, sob o seu aspecto físico, de desencarne, certo? De afetar efetivamente as pessoas. Esse é um primeiro grande área onde está havendo os impactos. Observem que a gente vai ver os outros demais. E todos esses impactos ocorrem ou já ocorreram no passado. A grande diferença desses impactos no presente, nesta transição, é que eles estão se tornando agudos, eles estão se tornando mais frequentes, eles estão se tornando mais dolorosos em muitas situações. E isso que, na realidade, nós precisamos entender o porquê. Nós continuamos na segunda área, que é os aspectos sociais. Nós observamos que um dos impactos, certo, desta transição é um aumento crescente da violência familiar ou coletiva, certo? Com aquilo que o nosso amigo Humberto de Campos chama, muitas vezes, as guerras frias, certo? Dentro dos lares ou dentro de grupos sociais, que deriva nas guerras que não são hoje mais globais, como no passado, mas são guerras regionais, locais. E temos, em paralelo a essas guerras, essas mudanças, certo, locais, mudanças políticas, às vezes progressistas e outras vezes regressivas, certo? Então, sobre o aspecto social, nós vemos essas mudanças, certo? Que estão afetando desde os lares até todos os países do planeta. E temos os impactos espirituais, certo? Que também nós observamos com um aumento crescente de transtornos psíquicos, psicológicos, certo? Com um derivado de um grande vazio existencial, de grandes processos depressivos, de angústia, certo? Que estão intimamente ligados a uma grande epidemia invisível, como o plano espiritual enfatiza, que é os processos obsessivos. Os processos obsessivos diariamente levam a desencarnes, certo? Através de suicídios, através de processos profundos depressivos, através de transtornos psicológicos, devido a uma disseminação, certo? Do processo obsessivo em todas as camadas da sociedade. Então, esses três impactos, nós poderíamos trabalhá-los, cada um deles individualmente, para cada uma, certo? Como fosse um tema. Mas a ideia aqui é a gente entender o que está por trás do impacto. Por que esses impactos estão ocorrendo? E aí é que vem a mensagem, certo? Do nosso amigo Emmanuel, em que ele diz, como está na tela de vocês, em que todas essas modificações,
inclusive as materiais, e não temos tempo para explicar, inclusive as materiais, derivam do fato de que há algumas décadas já está ocorrendo uma reencarnação em massa em todo o planeta, em todas as faixas sociais, de espíritos extremamente necessitados, que não estava ocorrendo no passado. Então, são espíritos vindos de regiões muito negativas, né, que estavam há séculos sem o passaporte para o reencarne, e que dentro dessas últimas décadas, principalmente após Segunda Guerra Mundial, né, tem reencarnado em massa em todos os países do planeta. Isso tem acarretado o quê? Uma queda momentânea no nível moral e espiritual da sociedade, que deriva na violência familiar, nas guerras, nas mudanças, no vazio existencial, na depressão, na obsessão. Então, os agentes principais desses impactos são derivados desse grupo de espíritos que estão reencarnando individualmente ou coletivamente, em grupos, em bandos, em falanges, certo? Exatamente dentro do processo da transição planetária. Porque se você vai passar uma escola de um nível primário a um nível secundário, você deve possibilitar a todos os alunos uma oportunidade de avaliação. Quais aqueles que podem passar para o grau seguinte e qual aqueles que devem permanecer ou serem retirados dessa escola. E é exatamente esta oportunidade que leva a essa reencarnação, que deriva nesses impactos, inclusive pandêmicos. Porque, basicamente, certo, há uma queda mental fluídica global, certo? É como se caísse ao nível imunológico global e surgissem as enfermidades, certo? De forma coletiva. Então, são a ação mental, moral, emocional, espiritual desses milhões de espíritos atualmente na Terra que levaram já algumas décadas, como nós podemos observar, certo? Claramente, uma degradação do nível moral, ético e espiritual da sociedade. Como diz um mentor, certo? Uma grande porcentagem dos espíritos hoje presentes na matéria, eles fisicamente, exteriormente, eles estão no século XXI, mas interiormente, espiritualmente, é como eles estivessem no tempo das cavernas. Então, o comportamento, a ação, o pensamento externo reflete, certo, o desequilíbrio interno, ou o grau espiritual interno desses espíritos, levando a essas consequências sociais, morais e espirituais. Então, é aí que vem a dupla renovação ou a dupla transição do nosso amigo Emmanuel. Ele diz, olha, a transição não são só os aspectos físicos do lado da matéria. Está havendo uma dupla transição. Há um movimento enorme do lado material e há um movimento enorme do lado espiritual. Ao mesmo tempo em que todos esses impactos ocorrem de um lado, ocorrem do outro. Então, esses espíritos que estão reencarnando, estão tendo essa oportunidade última, é como se fosse uma segunda época numa escola, para serem avaliados, certo? Para serem realmente qualificados, se podem permanecer ou se podem ser deslocados para outras esferas espirituais. Então, é isso que nós precisamos entender no sentido global. Certo? A pandemia se enquadra dentro desse universo que está ocorrendo, certo? Que vai muito além da pandemia em si, porque tem impactos em todas essas áreas, certo? E que ainda vai se desdobrar nos anos à frente.
O segundo ponto importante que nós queremos destacar, que é a segunda tela, é a tela seguinte, é entendermos o que isso vai levar. Aonde que nós vamos chegar? Certo? E aí é que entra a segunda expressão que a gente vê muito no meio espírita, que nós estamos numa época de transição e que estamos iniciando uma nova era. Normalmente, a gente, quando entende uma nova era, entende algo como algo positivo, belo, bonito, aberto, alegre, uma nova era. Certo? Mas o que a gente está vendo hoje é uma era difícil, que são exatamente esses impactos. Como compreender isso? A melhor figuração, a melhor imagem, certo? Que nós já encontramos é do nosso amigo Bezerra de Menezes, em que ele diz o seguinte: olha, o dia nos relógios da Terra, eles acabam à meia-noite. À meia-noite e um, nós dizemos, vocês dizem, que estamos num novo dia. Mas, novo dia, quando a gente fala novo dia, se imagina claro. Mas meia-noite e um está escuro. E vai continuar escuro até às 6 horas, quando aparecem os primeiros raios. Então, nós, na realidade, estamos numa nova era? Estamos. Só que estamos na fase escura da nova era. Compreende? Estamos naquela fase entre a meia-noite e as 6. Certo? Já estamos, certo, na nova era, mas onde ainda permanecem, certo, a parte escura da violência, das guerras, da depressão, da obsessão, dos transtornos, dos fenômenos, das pandemias. É a fase escura, se a gente pudesse dizer assim, da nova era. Nós vamos atingir, certo, a fase clara da nova era? Sim. E quando nós a atingirmos, quais vão ser os grandes benefícios desta transição? Nós sintetizamos em 4 grandes áreas. A primeira, certo, que nós queremos destacar, é que fica claro e derivada eminentemente daquilo que nós acabamos de falar, que é uma higienização espiritual do planeta. Exatamente um dos objetivos, certo? O objetivo de avaliação, certo, da reencarnação em massa desses espíritos é um deles. Outros, na realidade, você está fazendo, em paralelo, um processo de higienização espiritual. Ou seja, esses espíritos que estavam nas trevas estão voltando para a matéria, portanto, isso alivia o plano espiritual. Por outro lado, eles vindo para a matéria, aproveitando, melhoram, portanto, o grau espiritual melhora, e aqueles que não conseguirem vão ser levados para outras esferas. Então, no termos gerais, em todas as possibilidades, vai haver uma higienização espiritual. Todos os aspectos que nós estamos falando agora, esses 4, não vão ser observados por quase todos nós na presente encarnação. Nós estamos antevendo o futuro. É isso que vai ocorrer nos próximos décadas, séculos à frente. Numa encarnação de 70, 80 anos, não se consegue ver claramente essa melhoria, esse ganho, esse benefício, esta nova era. Por quê? Porque a fase escura da transição, ela engloba décadas. Então, essa higienização espiritual, certo, vai ocorrer paulatinamente no tempo, mas de forma inexorável. Certo? E o primeiro movimento dessa higienização é a reencarnação, foi e está sendo a reencarnação espiritual desses espíritos extremamente necessitados. Esse é o primeiro ponto. Em decorrência disso, pela permanência no futuro apenas de espíritos mais qualificados, vai haver um decréscimo das enfermidades, porque as enfermidades, na realidade, refletem uma inferioridade, um desequilíbrio espiritual. Se os espíritos que vão haver e vão estudar na nova escola são mais qualificados, vai ser desnecessário
vai desaparecer uma quantidade crescente de enfermidades, inclusive as pandemias. Vão desaparecer no tempo por desnecessidade, por não refletirem desequilíbrios coletivos mais. Em paralelo a isso, também vai haver uma estabilização melhor, certo, dos aspectos físicos. É a escola, fisicamente, que vai melhorar. E, por último, certo, que é uma frase do nosso amigo Divaldo Franco, numa das suas palestras, em que ele diz, olha, hoje em dia, o ser humano ele avançou enormemente na parte intelectual, certo? Que é o Homo sapiens. Nós estamos na transição para o homens virtuales, ou seja, no futuro, certo? Em função da graduação dos alunos que vão ficar, de nós, de todos aqueles que vejam a reencarnar no futuro da Terra, haverá uma melhor utilização da capacidade, digamos assim, dos atributos espirituais do ser humano. Haverá uma comunicação mais mental, certo? Entre os integrantes do planeta. Haverá uma melhor espiritualização da inteligência. Então, essas transições, certo? Esses impactos da transição que nós estamos sentindo, que são aqueles 4 físicos, certo? Morais e espirituais, eles vão desaguar no futuro, certo? Nestas 3, 4 áreas enormes que vão fazer exatamente e qualificar o planeta como um planeta de regeneração. É a escola no nível secundário, certo? O que vai qualificar, o que vai explicitar que a Terra entrou ou está num novo patamar são essas 4 grandes áreas, estando bem estabilizadas. E isso vai ocorrer nas décadas e séculos à frente. A questão seguinte é, aqueles impactos vão ter essas consequências a longo prazo. E a curto prazo? A curto prazo, o que eu posso fazer, né? Dentro desses impactos, que eu posso chamá-los de flagelos, que eu posso chamá-los de terremotos, de pandemias, de desastres, de crises, o que eu posso fazer de forma efetiva no hoje, no agora? Essa é a nossa próxima tela. Bem, a tela que vocês estão vendo é um trecho do Livro dos Espíritos, certo? Pergunta 740, certo? E eu observo que esse trecho é uma resposta do plano espiritual ao Kardec. Há uma pergunta específica que nós vamos ver mais à frente, mas eu destaco primeiro o tempo dela. Ela foi feita há mais de 150 anos atrás, mais precisamente em 1857. Muito bem. Nós estamos em 2020. Eu vou fazer com vocês uma pequena volta no tempo, com escalas em alguns momentos, para que a gente vá vendo, certo? Os aprendizados mais curtos, certo? Próximos de nós, em que a gente pode observar, certo? Na história. 2020, nós estamos no meio dessa pandemia que tem de escala global, observem, essa escala é global hoje, certo? Teve um impacto na sociedade econômico-social enorme, certo? Está, certo, mudando, transformando as relações familiares, sociais, econômicas no planeta inteiro, né? Então, esses impactos estão nos atingindo de uma forma diferenciada, certo? Cada país de forma diferente, essa situação. Mas ela é hoje global. Por que eu digo hoje global? Porque em 2003, estamos já voltando, certo? Teve a primeira grande pandemia, certo? Dos anos recentes, que também foi originária, certo? Na China.
certo? Que não foi chamada de Covid, de coronavírus, mas foi chamada naquela época de SARS. Certo? Hoje em dia, 2020, certo? Eu acredito que quase todos, certo, que estão me ouvindo têm perfeito conhecimento do que está ocorrendo, certo? Sentem na carne, certo, os impactos de usar máscara, do isolamento social, do afastamento dos outros. Certo? Em particular, certo, é a primeira vez, e talvez seja a última de muitos, certo, que venha sentir pandemias. Em particular, eu, certo, nesta encarnação, porque em outras nós já passamos por outras situações semelhantes, certo? É a segunda vez que nós passamos por semelhantes pandemias. Porque exatamente em 2013 nós estávamos na China, certo? Num trabalho conjunto técnico-científico entre o Brasil e a China, de projeto e testes de satélite. E, ao contrário do atual, que a pandemia veio da China, mas numa cidade do interior de Wuhan, certo? A pandemia de 2013 nasceu em Pequim, na capital, e, em particular, num setor que nós estávamos, que era o setor técnico-científico chinês, certo? A parte oeste de Beijing, Hanyang, certo? Onde ficam as universidades, os centros de pesquisa, os institutos de pesquisa, os maiores centros de pesquisa chineses ficam nesse setor, e onde nós estávamos, e a pandemia surgiu exatamente dos ambientes universitários chineses naquela época. Então, quando hoje, 2020, passados 17 anos, nós vimos, certo? E a pandemia extrapolando as fronteiras da China, porque naquela época não extrapolou, ficou basicamente restrita àquela região da Ásia, nós antevemos, certo? O que a sociedade brasileira ia passar. O que significava você andar pela rua vazia, certo? De você ter que usar máscaras, de você ter que ficar recolhido no seu ambiente, o que isso significaria no dia a dia da sociedade brasileira. E observamos lá, há 17 anos, e agora, 2020, certo? A grande diferença, em particular, da psicologia do povo chinês e do povo brasileiro. A capacidade de enfrentamento, de entender, de sentir, de reagir, de se comportar, são completamente distintos, tanto que os efeitos e as consequências são também diferentes. Então, esse é um primeiro ponto que nós queremos destacar, certo? As pandemias, elas ocorrem mais de uma vez, numa mesma geração, e podem ocorrer outras, certo? E elas vão mostrar claramente as diferenças de psicologia ou de caráter, certo? De cada povo, de cada família que esteja envolvida nesse processo. 2003. Pulemos no tempo e vamos para 1918. 1918 teve uma outra pandemia, conhecida não como coronavírus, mas como gripe espanhola. Certo? Novamente, a Terra estava passando por uma crise, tinha passado por uma crise moral, ética, que foi a Primeira Guerra Mundial, certo? Onde, com o término dela em 17 para 18, o retorno para os demais países, não apenas europeus, mas o restante do planeta, disseminou, certo? A gripe espanhola para quase todo o planeta. Em particular, afetou também o Brasil de novo. E, em especial, afetou 2 espíritas. Alguém poderá dizer quais são esses 2 espíritas, em particular? Um mineiro e uma paulista. Um homem e uma mulher. Em novembro de 1918, desencarnou o nosso amigo Eurípides Bassanufo. O nosso Eurípides Bassanufo desencarnou exatamente devido, ele foi uma das baixas, certo, da pandemia em 1918. E em janeiro de 19, certo, desencarnou a nossa amiga Anália Franco. Aqui. Por que nós estamos dando esses 2 exemplos? Que poderíamos dar outros. É para destacar que a pandemia afeta não apenas, como em 2013 e 2020, povos diferentes,
situações diferentes, sociedades diferentes, mas ela afeta e atinge e desencarna espíritas, católicos, protestantes, ateus, certo? Ela atinge a todos, dependendo das circunstâncias kármicas, certo? De cada um de nós. Então, o que nós vemos hoje, certo? E vamos encontrar dentro do universo daqueles que têm desencarnado, certo? Situações de todas as religiões. Porque, na realidade, nós estamos... A pandemia é um processo, certo? De avaliação global, certo? Que atinge a todos. E aí é que vem a questão que o Kardec colocou. Qual foi a questão que ele colocou? Simples. O que eu observo dos desastres, dos flagelos, certo? Dos terremotos, dos tsunamis, certo? Desses impactos, é o desencarne. É a morte. Mas será que esses flagelos, com diferentes denominações, certo? Eles só têm este objetivo? Esse era o questionamento dele. Foi o questionamento dele, que é o questionamento de hoje. A resposta do plano espiritual foi muito sucinta, que é o que está na tela de vocês. Primeiro ponto, ele disse, olha, os flagelos são provas. Ou seja, da mesma forma como a gente fala que a pessoa está num resgate de uma enfermidade, de um câncer, de uma deficiência, certo? As pandemias, em particular, ou os terremotos, ou os maremotos, esses flagelos, são provas coletivas. Certo? A lei de causa e efeito, ela tem dimensões. Ela tem uma dimensão individual, uma dimensão familiar e uma dimensão coletiva. Então, os países no mundo, no passado e no hoje, eles resgatam, eles entram em provas coletivas, algo semelhantes, como cada um de nós. Mas, certo? Eles reagem ao desdobramento, o aprofundamento deles é diferente. Por quê? Porque as provas estão ligadas ao passado espiritual de cada sociedade. Então, esse é um ponto importante a ser entendido. E os outros pontos relevantes é que a espiritualidade diz, olha, como é um processo provacional, portanto, não é um processo expiatório na qual você muitas vezes não tem o que fazer, como numa deficiência física ou uma deficiência mental, certo? Os quadros provacionais, eles são extremamente educativos para o espírito. Educativo no sentido de quê? De que ele pode atuar na provação. E o plano espiritual destacou, olha, 3 áreas onde o ser humano ele pode atuar diretamente nesses flagelos. 3. Primeiro, exercitar a inteligência. Segundo, demonstrar paciência. Terceiro, mostrar sentimento de amor e de carinho. Vejam bem, essas respostas foram dadas em 1857. Elas estão absolutamente aplicáveis a 2020 e vão estar aplicadas em outras situações no futuro. Estão conseguindo ver? A provação de uma pandemia, de um flagelo, é a oportunidade de exercitar a inteligência. É o que nós estamos observando. As sociedades, os povos, os países, eu tenho um problema. Eu tenho uma enfermidade. Ela está atingindo milhares de pessoas e eu preciso encontrar uma solução. A solução é pesquisa. Pesquisa de vacinas, pesquisa de remédios, pesquisa de terapias, pesquisa de tratamento, é utilizar a inteligência. E dentro desse utilizar a inteligência, eu percebo, mas não vou conseguir fazer isso da noite para o dia. Pô, mas eu preciso encontrar uma solução, mesmo que seja paliativa. Que solução paliativa foi usada em 2003
que muitas vezes aqui no Brasil não foi observada, mas que nós vivenciamos já há 17 anos atrás, é o isolamento social. Era as máscaras. A gente andava por Beijing vazia. Uma cidade maior que São Paulo, vazia, literalmente vazia, certo? E é o que nós estamos observando agora em 2020, certo? Que é o isolamento social, chamado, certo? Quase um eufemismo, isolamento social. Certo? Mas, para eu usar essa estratégia que a minha inteligência me mostrou como sendo uma técnica paliativa, eu preciso demonstrar paciência. Paciência de 1, 2, 3, 4 meses de isolamento, de lockdown, certo? De restrição, de não ver o pai, a mãe, o filho, certo? De não ir na escola, de não tomar cerveja no final do dia, certo? Não ter o happy hour. Precisa de paciência. É o exercício, certo? É atuar. A ação dentro da prova. Você tem que desenvolver essas capacidades de paciência e resignação, se você quer implementar a solução que você acha mesmo que é a melhor. E por último, ele diz, você pode aproveitar para atuar em relação ao próximo, que pode ser o vizinho, que pode ser o seu pai, o seu avô, certo? Com atos de carinho, de atenção, em que nós vamos vendo hoje em dia as pessoas fazendo o quê? Fazendo cestas, fazendo campanhas, fazendo aplicativos, né? Que é um modo de manifestar sentimentos de abnegação, desinteresse e amor. Certo? Como diria os nossos amigos ao tempo do Kardec. Então, são essas ações que nós podemos e que dependem de nós. A pandemia é uma prova, portanto, eu posso atuar nela para minimizar essa prova. Nós dissemos que a gente está numa transição de uma escola primária para uma escola secundária, certo? Portanto, nós estamos passando também por um processo de avaliação. Como é que eu estou utilizando a minha inteligência, a minha paciência, a minha resignação, certo? O meu sentimento, certo? Será que eu estou conseguindo me transformar num samaritano do século XXI, certo? Em que encontro aquele pelo caminho necessitado de uma ajuda, certo? Ele não foi assaltado como o samaritano da parábola, mas foi afetado pela pandemia. Certo? As situações são distintas, mas no fundo é a mesma situação. Então são esses aspectos que nós precisamos ficar alertas dentro da pandemia, certo? Dentro da transição, certo? Em que nós estamos vivendo. Além dessas, digamos, dessas oportunidades em que nós podemos utilizar nossa inteligência, nosso amor, nosso carinho, certo? As nossas paciência e resignação. A nossa amiga Joana Diante, na frase que está na tela de vocês também, na parte de baixo, ela diz, olha, essas catástrofes, essas dores, esses flagelos, é uma oportunidade é um convite à meditação. Quando a gente fala de meditação, as pessoas pensam que a gente vai entrar em estado zen, em estado transcendental. Não é isso que a nossa amiga Joana estava falando nessa comunicação em particular, certo? Meditação é refletir. Refletir, certo? E nós estamos fazendo, acabamos de fazer, refletir sobre o que está ocorrendo. Mas podemos refletir mais ainda, rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, certo? E nós destacamos 2 ângulos, rapidamente, certo? Em que nós todos, vocês, deveríamos refletir. Primeiro, a pandemia é um flagelo, é uma provação, ótimo. Mas ela é uma enfermidade, em essência. E como diz o nosso amigo Nélio Lúcio, meu amigo, as enfermidades, eles são alertas.
E ele é claro. As enfermidades têm alertas em níveis diferentes. Uma enfermidade ligeira é um aviso. Olha, tem alguma coisa que não está funcionando. Uma queda violenta de forças é uma advertência mais profunda. Se é uma doença prolongada, é uma renovação de caminho. Se é uma moléstia incurável, é um reajustamento da alma. Ou, em outras palavras, a enfermidade vem nos trazer, que é um quadro provacional, algum aprendizado. A pandemia pode estar trazendo um aprendizado para cada um, diferente. Para uns vai ser só aviso, para outros vai ser advertência, para outros vai ser renovação, para outros vai ser reajuste. Qual é o alerta para nós? Meditemos. Meditemos, certo? Eu lendo reportagem de quem já passou por coronavírus, 2 médicos. Uma médica que passou 60 dias na UTI e o outro médico passou 15 dias na UTI. O médico que passou 15 dias na UTI disse, olha, a minha vida mudou. Cara, a minha vida mudou. A médica que passou 60 dias disse, nada, isso aí. Vou iniciar e estou aí. Ou seja, a mesma enfermidade, né, trouxe alertas distintos, mas o percebimento, o quanto de aprendizado foi feito, foi totalmente distinto de um de outro. É isso que acontece com todos nós. Parar para meditar. Certo? E isso não vale apenas para o coronavírus. Vale para qualquer tipo de enfermidades. Certo? Nós não colocamos enfermidades, pandemias como alertas. Colocamos enfermidades como alerta, onde a pandemia é um subconjunto. E um outro aspecto importante, extremamente importante, certo? Em que é a questão de como você, de forma positiva ou negativa, psicologicamente falando, espiritualmente falando, intimamente falando, está lidando com a situação. Certo? Como é que está o seu nível de paciência, certo? De fé, de confiança, de medo? Vou desencarnar? Vou sair da rua? Vou colocar o olho na esquina? Certo? Então, são essas situações de como você está pensando. Houve uma grande queda, certo? Do nível mental positivo na sociedade nas últimas décadas em função da reencarnação que nós acabamos de falar para vocês. E a nossa amiga Joana de Ângeles é muito clara. Se pensas bem, isto faz-te bem. Se pensas mal, eis que estás mal. E se pensar mal é o pensar depressivo, é o pensar negativo, é o pensar neurastênico, é o pensar amargo, certo? É o pensar egoístico. E o seu pensar mal? Só que ela destaca todos esses pensamentos, esse modo de pensar, de sentir, ele retorna a nós. Por quê? Porque a vida atua em forma circular. Cravem esta frase. Ela não é apenas aplicada à situação que nós estamos falando, de pandemias ou o que seja. Né? A vida atua em forma circular. Certo? É por isso que, na realidade, certo? As dores, os resgates, as provações individuais ocorrem. Porque a vida atua em forma circular. Meditem sobre o que nós estamos falando. O nosso tempo está ao término. É muito importante que nós possamos sair dessa situação em que estamos passeando, de forma a aprimorar a nossa meditação, exercitar a nossa inteligência, aplicar a paciência, manifestar a abnegação, consolidar a fé.
estimular o conhecimento de nós mesmos, fortalecer a união, aprimorar a aceitação, cultivar a esperança, fortalecer as forças íntimas e estudarmos e progredirmos. Porque, como dissemos, a Terra está passando por um quadro provacional. Como é um quadro provacional, não creia que só acontece o que deve acontecer. Como diz o nosso amigo Marco Prisco. Não creia que só deve acontecer, só vai acontecer o que deve. Você e eu podemos mudar. E vamos conseguir mudar se a gente conseguir exercitar cada um desses aspectos que nós estamos mostrando na tela. Porque se conseguirmos fazer isso, vamos estar valorizando a nossa vida. Vamos estar sendo graduados para a nova era. E esse é o grande objetivo de todos nós na presente encarnação. Um grande abraço a todos. Certamente vamos nos ver no futuro e que esse futuro possa ser positivo, que esse futuro possa ser em que nós possamos sair melhor do que agora estamos. Um grande abraço a todos. Paz e alegria e conforto e fé a todos nós.